Boa noite, nós somos do Grupo 6. Hoje vamos falar sobre o artigo Grupos de Idosos, atuação da psicogerontologia no enfoque preventivo. A autora desse artigo é Olga Nazaré Pantoja de Moraes. Ela é psicóloga, especialista em gerontologia, da perspectiva biopsicossocial, aperfeiçoamento em psicologia hospitalar e formação em dinâmica de grupos. Ela também é coordenadora do Grupo de Desenvolvimento Pessoal de Idosos Realidade na Secretaria Municipal de Saúde em Belém do Pará. Olá, boa noite. De acordo com o título proposto para o nosso grupo, esse artigo tem como propósito atuar na prevenção e na promoção da saúde do idoso, passando dicas de cuidados para os familiares ou idosos que exercem a função de cuidadores, na forma de estimular também a práticas corporais e estímulos mentais saudáveis, como atividades prazerosas em seu próprio cotidiano, sem alterar sua rotina. Essa prática foi realizada no Centro de Atenção à Saúde do Idoso, onde, inicialmente, a estratégia usada em um primeiro contato com o idoso foi de um atendimento psicoterapêutico individualizado, que nos permitiu observar a demanda apresentada pelos idosos, assim conseguimos desenvolver atividades em grupo. Vou falar sobre a classificação do grupo e o objetivo da prática. Esse trabalho foi desenvolvido em 3 grupos. O grupo Cuidando do Cuidador, o grupo Cuidando da Saúde com Alegria e o grupo Exercitando o Corpo e Mente. Todos eles têm como principal objetivo a prevenção e a promoção da saúde. O primeiro grupo desenvolvido foi o Cuidando do Cuidador. São as dificuldades que os familiares ou os cuidadores encontravam, né, perante essa função de cuidar dos idosos dependente ou semidependente. Os principais objetivos que destacam nesse grupo, o trabalho deles, é dar oportunidade de atentar para os sentimentos negativos e positivos, né, das pessoas que cuidam dos idosos, proporcionar um momento de reflexão quanto ao cuidar e ser cuidado para os familiares ou acompanhantes que desempenham a função de cuidadores, favorecer e despertar a necessidade de preservar seus momentos pessoais de atividades prazerosas, né? Entre outros aqui. Esse grupo foi formado por 10 participantes mulheres, sendo 3 idosas, cuidadoras dos seus maridos, e 7 familiares que cuidavam de idosos atendidos pela instituição. Outro grupo desenvolvido foi o Exercitando o Corpo e Mente. Essa é a técnica usada baseada em atividades que proporcionam estímulo físico e mental aos idosos, né? Também na intenção de ter uma oportunidade e o aprendizagem de práticas corporais saudáveis para a prevenção e a promoção da saúde. Os principais objetivos foram assim: despertar no idoso a necessidade de buscar qualidade de vida, incentivar a prática rotineira de exercícios corporais que proporcionam melhora da respiração, para fortalecer o sistema cardiorrespiratório e o aparelho locomotor, né? Tinha a intenção, então, aí de proporcionar ao idoso a descoberta de práticas corporais saudáveis, de prevenção e promoção da saúde, mas também objetivava informar e esclarecer aspectos de envelhecimento e a sua relação com a necessidade de comportamento de autocuidado, né? Autocuidado do idoso. Esse grupo, o critério de seleção para esse grupo eram a disposição dos participantes, a disposição e interesse deles, né? Então era um grupo aberto para todos aqueles que queriam participar. O terceiro grupo é o grupo de apoio Cuidando da Saúde com Alegria, né? Tem como um caráter de apoio, onde os idosos encontravam um espaço de informação, reflexão, um apoio diante das necessidades que eles possuem nessa fase, né? Tais como conflitos familiares, adoecimento, discriminação, preconceito, perdas, entre outros. Tem como principal objetivo conscientizar o idoso da importância e da necessidade de responsabilizar pelo cuidado com a sua saúde, né?
através de estratégias lúdicas que despertam alegria e diversão. Tem também o objetivo desse grupo é informar e esclarecer aspectos de envelhecimento, né, como diz anteriormente, favorecer a necessidade de autocuidado do idoso, contribuir para a melhor conscientização do idoso diante das necessidades, dificuldades e limitações que possuem nesta fase. Tem também proporcionar e preservar momentos de atividades pessoais prazerosas em seu dia a dia. Esse grupo era composto por 20 idosos, encaminhados a participar do grupo pela saúde e equipe. A equipe de saúde que encaminhava, né, esses idosos. No artigo, não há nenhuma informação sobre o perfil socioeconômico dos participantes. O primeiro grupo era formado por 10 mulheres, sendo 3 mulheres de idosos e 7 familiares. O segundo grupo era um grupo aberto, né? Não tinha informação da quantidade de pessoas que participavam. E o terceiro grupo era um grupo formado por 20 idosos, e nenhum deles foi especificado o perfil socioeconômico. Sobre a abordagem da psicóloga, a Olga, também não tem nada explícito sobre qual era a abordagem dela. Porém, analisando os autores que ela utilizou para basear a sua pesquisa, a gente identificou que ela tem uma abordagem na psicanálise. A minha parte ficou para falar sobre as principais técnicas e procedimentos utilizados nesse artigo. A princípio, a estratégia usada foi de atendimento psicoterápico individualizado aos idosos, mas posteriormente foi escolhido trabalhar com grupos de idosos, sendo formado 3 grupos, a partir da demanda apresentada pelos membros. O primeiro grupo desenvolvido foi o grupo Cuidando do Cuidador. A metodologia foi baseada no uso de recursos didáticos que proporcionam a reflexão dos principais assuntos, problemas que acontecem no cotidiano da família ou do cuidador, como técnicas de dinâmicas do grupo, sensibilização, dramatização, vídeos, músicas, pinturas, desenhos, colagens e danças, entre outros. O grupo foi formado por 10 mulheres. Esse grupo foi coordenado de forma integrada pelo Serviço de Psicologia e pela médica homeopata. Os encontros aconteciam semanalmente, com 2 horas de duração cada, durante 4 meses, sendo realizada inicialmente uma atividade corporal de dança, relaxamento ou alongamento. Em seguida, um tema era discutido através do uso de algum texto, onde o grupo tinha um momento para reflexão e outro para a partilha das experiências vivenciadas. No encerramento, era realizada uma atividade de integração e acolhimento. Já o segundo grupo desenvolvido foi o Exercitando o Corpo e a Mente, utilizando como metodologia o Lian Kun. O método Lian Kun é realizado em 18 terapias e é uma técnica que une a medicina terapêutica chinesa e a cultura física. Essa técnica é considerada uma ginástica de arte-terapia e de prevenção de síndrome de dores no pescoço, nos ombros, na região lombar, nas pernas e nas articulações das extremidades. Os exercícios são simples, acessíveis às pessoas de todas as idades. Essa prática foi constante nos encontros, bem como a realização de dança, relaxamento, alongamento e variadas técnicas que possibilitassem aos idosos um encontro harmonioso com eles mesmos e com os outros e com a natureza. O grupo foi coordenado pela psicóloga, pela médica homeopata e pela terapeuta ocupacional. O número de participantes foi formado a partir da demanda apresentada pelos idosos. O grupo era aberto, a fim de levar essa prática corporal ao maior número possível de usuários. Os encontros foram realizados semanalmente, com 2 horas e 30 minutos de duração, por 4 meses, de agosto a dezembro de 2006. E por último, foi criado o Grupo de Apoio Cuidando da Saúde com Alegria, que foi baseado principalmente na busca de estratégias lúdicas que proporcionassem atividades divertidas e alegres, pois entende-se que o idoso pode e deve ser responsável por sua saúde,
mas precisa de estímulo e ajuda para perceber e entender que ele possui essa necessidade. A metodologia foi baseada no uso de recursos que facilitavam a expressão de sentimentos e pensamentos emergentes dos idosos, através de estratégias que proporcionavam reflexão, mas foi percebida a importância dessas atividades também terem caráter de diversão e alegria. Dentre os recursos usados estavam dramatizações, vídeos, músicas, pinturas, desenho, colagens, danças circulares, canto e oficinas temáticas. Esses grupos foram coordenados de forma integrada pelo Serviço de Psicologia e pela médica homeopata. O grupo era composto por 20 idosos, encaminhados a partir do grupo pela equipe de saúde. Os encontros eram realizados semanalmente, com 2 horas de duração cada. O grupo teve a duração de 6 meses. Os resultados dos grupos terapêuticos realizados nesse projeto foram apresentados ao longo do trabalho de maneira separada, assim como toda a dinâmica do projeto. No grupo Cuidando do Cuidador, os resultados positivos observados pela autora se referem à atitude dos participantes com relação a eles mesmos, no que diz respeito ao desenvolvimento da consciência de que, enquanto cuidadores, eles também precisam receber cuidado, atenção, que eles precisam dividir a responsabilidade de cuidado com outras pessoas, principalmente quando se refere à família, porque dentro do âmbito familiar, muitas vezes, a responsabilidade do cuidador é deixada sobre uma pessoa só. E aí outras pessoas que deveriam também participar desse processo se eximem dessa responsabilidade e a pessoa que assume acaba ficando sobrecarregada. E a base da ideia desse grupo é que cada indivíduo entenda que é necessário que eles estejam também bem cuidados para que eles possam ser bons cuidadores. No grupo Exercitando o Corpo e a Mente, os principais pontos positivos observados pela autora se referem à socialização, autocuidado, autoconhecimento e também no reconhecimento das limitações e potencialidades de cada um e a valorização dessas limitações e potencialidades como parte de cada um, como características de cada indivíduo que fazem deles quem eles são. No grupo Cuidando da Saúde com Alegria, os pontos que a autora observou como resultados foram a satisfação com a vida que cada participante demonstrou, no sentido de modificar a percepção que eles tinham até em relação à própria rotina, reconhecendo na rotina deles pontos positivos e valorizando cada um desses pontos. Além do crescimento pessoal dos idosos que ela conseguiu perceber, principalmente no que diz respeito a eles se verem e se colocarem como agentes ativos na busca pela própria saúde física e mental. Então, de modo geral, o que nós podemos perceber foi que os resultados apresentados atenderam aos objetivos pré-estabelecidos e que, dentre todos os resultados, nós conseguimos perceber uma relação como parte de um eixo de 3 aspectos, que eram basicamente o autocuidado, o autoconhecimento e a socialização. Estavam presentes em todos os grupos. Bom, vamos falar um pouco sobre por que fazer esse trabalho, né? Nós fizemos esse trabalho voltado para as práticas desempenhadas pelo cuidador, né, do idoso, e também quanto à atenção que deve se ter com relação à saúde desse cuidador e à conscientização quanto ao idoso, né, ao cuidar do idoso, a ser um cuidado humanizado, né. Então nós trouxemos algumas abordagens, foram relatados 3 grupos diferentes, como já foi dito, né, e dentro desses 3 grupos abordaram as atividades do cuidador, as atividades que foi desempenhada pelo idoso, né, e como que isso ajudou ambas as partes, né, como é o caso do cuidador, que foi aberto possibilidade do cuidador falar sobre as suas dificuldades, sobre a dificuldade em cuidar, né, essa dificuldade que existe,
e a importância de que o cuidador ele precisa de cuidado também, né? Porque ele desempenha uma atividade que, se ele não estiver saudável psicologicamente e tanto fisicamente também, ele não vai desempenhar essa função da forma que tem que ser feita, porque o idoso ele precisa da atenção, ele precisa desse cuidado humanizado, porque também foi abordado nesse tratamento com o cuidador a parte da conscientização quanto ao envelhecimento, né? Que é essencial para quem desempenha essa atividade com o idoso, né? Também com a parte do idoso, foi relatado pela autora que nós trabalhamos no projeto dela, foi relatado que esses idosos trouxeram uma melhora muito grande com relação ao sentimento quanto à vida, a forma com que eles viam o dia a dia, o cotidiano deles mudou com o passar das atividades, com os encontros, eles através da atividade física, atividade psicológica, aquela atividade que você desempenha um crescimento, e também pelo convívio social, que foi de grande importância, né? E o nosso projeto teve essas justificativas, trazer esses dados, trazer esses depoimentos esses participantes, que foi extremamente importante para a gente finalizar esse pensamento e ter a consciência e a empatia, se trabalharmos com essa abordagem, né? É extremamente importante que nós entendemos o que eles passam em ambos os lados,